Gente liberar aqui. Certo. Se puderem manter o microfone desligado também, a gente agradece enquanto o pessoal está falando aí. Bom, Madalena de Minas Gerais está tentando entrar. Bora lá, Felipe, desculpa. bora lá. Bom, então, primeiramente, bom dia a todos, né? São 9h05, então estamos todos aqui já. Queria agradecer a presença, primeiro, dos nossos convidados, o Alceu, a Cris e o Anderson, por poderem, né, se disponibilizado de participar desse nosso encontro. Então, dar as boas-vindas também a todas as cooperativas e demais participantes, porque eu acho que tem gente que não é só de cooperativa aqui, e deve, com certeza está interessado, né? O assunto, ele é um assunto abrangente, e que impacta diretamente a cadeia da reciclagem, então a gente tem vários atores que vão ser impactados por essas mudanças, né? E eu, como diretor da Mãos Verdes, gostaria então de dar essas boas-vindas e apresentar um pouquinho para nós aqui, apresentar um pouquinho para vocês, falar um pouquinho da Mãos Verdes. A Mãos Verdes é uma cooperativa de trabalho, nós somos focados em consultoria na área de reciclagem, principalmente no trabalho com cooperativas. E a partir desse nosso trabalho, a gente veio então, sentiu a necessidade de retomar esse fórum que nós começamos há alguns anos, né? Um fórum que era exclusivo de cooperativas, de lideranças de cooperativas do Brasil inteiro, e agora a gente está abrindo ele para as cooperativas, outras cooperativas que a gente não acompanhava, e expandindo esse nosso leque de atuação, e começando esse fórum que a gente chamou ele de Universo Catador. O objetivo do Fórum Universo Catador vai ser justamente falar sobre todos os temas relevantes e impactantes para as cooperativas e também para o tema da reciclagem como um todo, certo? Nós estamos já pensando em outras iniciativas que vão compor, além desse fórum, né? E mais para frente a gente vai, enfim, manter o contato com vocês e vamos, enfim, continuar fazendo novos fóruns, novos assuntos, certo? Contaremos sempre com a presença de vocês. Então, será muito bem. Agora passo a minha palavra para o Fábio. Vai lá, Fábio. Bom dia a todos aqui presentes. Sou Fábio Cardoso, sou sócio aqui, sócio cooperado aqui da Mãos Verdes. Vou mediar aqui esse bate-papo aqui que pretende debater os impactos aqui da cadeia da reciclagem, das últimas medidas do PIS/COFINS. É, já agradecendo imensamente aí a participação de todos, a adesão de recicladores, cooperativas, contadores, parceiros interessados do Brasil inteiro. Então, a gente procurou divulgar e vocês ajudaram também a ampliar esse debate para várias pessoas, de um assunto tão relevante num momento tão crítico que vive o setor da reciclagem no Brasil, pesando sobremaneira sobre para a atividade dos catadores, mas afetando todos os atores da cadeia, tanto os recicladores, é, aparistas. A gente já vem vivenciando essa crise desde o ano passado e com baixa de preços, com quedas na produção. E aí, para complicar um pouco mais ainda, se já não bastasse as dificuldades que cada ator aqui vem vivenciando no seu dia a dia, a gente agora, em fevereiro, foi pego com uma medida no Supremo no que suspende o artigo 47 e 48 da Lei 11.196/05. É, é esse tema que a gente aqui vai seguir debatendo. Vou deixar para o pessoal, especialistas aqui, falarem mais longamente sobre ele, mas o que nos move todos aqui é, lógico que cada um com interesse específico, né? As cooperativas, os catadores têm o seu interesse e têm um impacto diferente, assim como os empresários, recicladores. Aqui está o Alceu, que representa um segmento do setor empresarial, sofre
diferente dos catadores aqui, mas também se vê aqui movido para poder discutir esse debate, fazer esse debate, porque uma vez que essa cadeia tem vários atores, nós precisamos olhar para ela por inteiro e poder pensar saídas. Tá? Então, pensando nisso, a gente aqui vai conduzir esse debate, onde nós daremos aqui 15 minutos, com algumas tolerâncias para cada palestrante que está aqui presente, e depois abriremos para pergunta, haja vista que a gente tem bastante, um número expressivo de pessoas aqui, nós já estamos com 62 pessoas aqui presentes nos acompanhando, isso mostra a relevância desse tema e a preocupação que as pessoas estão tendo para se colocar diante a esse cenário que é bastante desfavorável. Então, nós não combinamos aqui anteriormente, mas podemos fazer isso aqui agora. Quem começa a falar, ao seu Anderson e Cristiane, eu vou também deixar vocês mesmos se apresentarem, para que eu não cometa nenhum deslize aqui de não os apresentarem corretamente. E quem se propõe a começar? Ao seu, que liberou o microfone? Posso começar então? Bom Tá, dia. só um pouquinho ao seu. Quero só falar, pessoal, vocês também podem fazer interação no chat, né? Se quiser abrir para fazer perguntas no chat, o Alessandro está acompanhando. E no final também nós podemos, a depender do tempo aqui, abrir também para fazer a pergunta direto no áudio aqui, mas já podem ir já colocando as suas intervenções ali que a gente está acompanhando. Pode seguir, ao seu. Obrigado. Então, bom dia a todos. Eu sou o Alceu Lorenzão, da empresa Alcaplas. Nós estamos trabalhando com o segmento de reciclagem e a indústria da reciclagem há 25 anos. E eu estou aqui também hoje como vice-coordenador da Câmara Nacional dos Recicladores de Materiais Plásticos. Então, representando toda a cadeia dos recicladores de materiais plásticos. Quero parabenizar essa atitude da Mãos Verdes de organizar esse evento, pela importância do assunto e do tema e pela situação que toda a cadeia da reciclagem vem passando. Então, parabéns por estarem organizando esse debate e que esse debate possa ser, às vezes, por outros temas e outros assuntos. Acho que é muito importante os diversos elos das cadeias aí estarem discutindo, trabalhando junto. Creio que é bem importante isso. Eu vou fazer só a apresentação agora, né? Não, Então, pode já seguir, ao seu, com posso o seu tempo seguir? de fala. Então, vamos lá. A cadeia das indústrias de materiais plásticos, hoje, das indústrias, tem em torno de 1.100 indústrias de materiais plásticos. As indústrias de papéis, um pouco menos, em torno talvez de 500 indústrias. Depois vem as outras cadeias de metais, vidro e tal, mas aqui maior tem um volume de indústrias que recebe, muitas pequenas principalmente, é a dos materiais plásticos. E é uma das que vem sofrendo bastante com essa crise momentânea que nós estamos passando aí, de falta de perspectiva, porque os materiais virgem dominaram o mercado. Então, nós estamos com um problema de falta de demanda dos compradores e queda violenta nas cotações, porque as commodities das resinas virgens no mundo todo caíram pela metade de um ano e meio para cá, reduziram em torno de 50%, e as grandes então, indústrias preferem comprar os materiais virgens do que comprar os materiais reciclados. Dentro dessas mil e poucas empresas que reciclam plástico, hoje eu diria que tem no máximo umas 100 empresas que são no regime de lucro real, que são as que estão impactadas com esse regime, o artigo 47, 48, que está se tratando agora na discussão no STF. Mas essas, em torno de 100 indústrias, são as maiores, são as principais. E estas, digamos, 10% do volume de indústrias que estão sendo impactadas, elas são as que consomem mais do que 50% dos resíduos que é a cadeia que adquire, então, das cooperativas, das empresas especializadas em resíduos. E essas empresas estão com
um impacto muito grande e uma insegurança jurídica, porque veja que num dos votos do ministro, ele fala que essa lei vai passar a vigorar em 2025, mas na redação inicial, quando foi votado em 2021, já dava a possibilidade do crédito. Imagina 2021, 22, 23 e 24, todo o crédito de PIS e COFINS que essas indústrias lançaram nas suas planilhas contábeis, elas vão estar, então, com débito, com multas e juros, praticamente essas 100, aproximadamente 100 indústrias, que representam mais de 50% da cadeia de compra de resíduos plásticos, estão praticamente devendo mais do que têm em tributos atrasados, né? Então, é uma preocupação muito grande no nosso setor, e isso reflete na cadeia dos fornecedores, porque, poxa, agora nós estamos numa insegurança. O que temos que fazer hoje? Exigir que o fornecedor recolha o PIS e COFINS para não aumentar esse possível passivo. Ou então nós vamos ter que recolher o PIS e COFINS na hora da venda, pagando 100% desse PIS e COFINS, sem nada de crédito na entrada, e aí vai inviabilizar o mercado, ou nós vamos ter que baixar o preço para os fornecedores, para compensar esse crédito que a gente estava tendo na compra dos resíduos. Então, como se diz, não existe jantar grátis. A cobertor é curto, ou cobrimos o pé ou o pescoço, e nesse momento vai sobrar para quem? Vai sobrar para os fornecedores de resíduo que estão já numa crise, que está também com dificuldade de venda. Vocês vejam que o papelão hoje quase não tem mais mercado, também em cima dessas commodities que estão caindo muito os preços baseados nos virgem. Então, toda a cadeia vai ser afetada e hoje eu não sei nem mais como as cooperativas vão sobreviver. Com pouca demanda, com preços tão baixos e tendo que se formalizar, porque as grandes empresas exigem nota. E essas empresas especializadas e cooperativas, elas estão naquele sentido, ou elas fazem nota e pagam o tributo, ou não sobra nada para dividir para os seus cooperados, ou vão trabalhar na informalidade. Então, essa tramitação é preocupante, inclusive porque ela vai incentivar a informalidade das cooperativas, associações e as empresas especializadas em resíduos. E não é isso que a gente quer. Então, nós estamos realmente muito preocupados, por isso que é importante esse debate. Nós, como Associação Nacional das Indústrias de Reciclagem, estamos fazendo uma manifestação junto ao Supremo, tentando explicar o impacto que isso vai gerar e o ponto negativo para os fornecedores e catadores e cooperativas. Então, a gente está tentando fazer a nossa parte em se manifestar, estamos buscando um contato, uma reunião com aqueles ministros que ainda não votaram, já que 3 já votaram, restam 8 para votar. Então, a gente já está fazendo contato, tentando levar esse entendimento, mas eu acho que os catadores, as cooperativas, é que tem um campo muito mais propício de fazer essas tratativas, porque eles são mais ouvidos do que as indústrias. Então, nesse sentido, é importante esse debate e parabéns para vocês mais uma vez. E eu acho que faz sentido, sim, que todas as cooperativas e todos os catadores se mobilizem para que essa decisão não venha prejudicar mais ainda toda a cadeia. Legal. Só acrescentar aqui antes de passar a palavra ao seu. Deixa eu colocar minha imagem aqui, desculpa. O quanto isso, você falou do impacto aí que pode gerar nas empresas, vocês têm um cálculo do quanto isso, essa medida do PIS/COFINS, se vocês forem recolher retroativamente, o quanto significa isso em valores? Significa 9,25% de todo o valor que foi adquirido nos 4 anos, que nós temos ele em débito, e como débito ele vai vir corrigido, e mais a multa por não ter recolhido no tempo hábil. Então, isso para as indústrias, eu não vou saber agora te falar em números, mas eu diria que é bem impactante e vai, talvez, inviabilizar muitas indústrias da reciclagem de plástico ou também as de papel, enfim,
de se manter até na ativa, de poder honrar com esse passivo que possa vir aí. Ok. Já está na prática acontecendo nas empresas? Vocês já começaram a adotar a exigência do recolhimento e dos seus Exatamente, para fornecedores? não aumentar esse possível passivo, ainda não se sabe se vai vir, mas pelos votos que já aconteceram, é bem possível. O que que as indústrias estão se fazendo? Para se proteger, estão exigindo que os fornecedores, então, recolham o PIS e COFINS para se proteger, para poder usar esse crédito, ou então vão ter que reduzir o valor da sucata nessa mesma proporção de 9,25 para não impactar, porque todas as indústrias da reciclagem hoje estão também passando por uma crise violenta, exatamente por ter que estar vendendo praticamente pela metade do preço do que se vendia há um ano e meio atrás, está o preço de venda hoje. Então, e o custo para produzir, para transporte, energia, tudo não baixou e tem que vender pela metade do preço. Então, está todo mundo trabalhando no zero, mata zero, e alguns até no vermelho, e se entrar mais essa impossibilidade de creditar, de algum lugar vão ter que fazer o quê? Vão baixar o preço da sucata para as empresas que não estão recolhendo a PIS e COFINS. E a nossa visão como indústrias da reciclagem é que toda a cadeia de coleta dos catadores, comerciantes, toda a cadeia de resíduos tem que ser isenta, porque ela não pode tributar um serviço social, um serviço ambiental que eles estão prestando, porque quando se faz coleta e gestão de resíduo, você diminui o impacto da saúde pública, você limpa o meio, você deixa de usar os aterros, de usar recursos naturais com árvores ou com petróleo, deixa de gerar gases de efeito estufa, de uso de água, de energia. Então, os benefícios para reciclar são infinitos. Então, a gente vê que toda a cadeia de reciclagem tem que ser isenta. Por quê? Porque aqueles resíduos que está se recolhendo para se vender, tinha tributos de PIS, COFINS, IPI, ICMS, tudo na origem. O que que as cooperativas, os catadores estão fazendo? Apenas retirando aqueles produtos e trazendo até a indústria. Então, essa cadeia toda tem que ser totalmente isenta, e a indústria que compra para poder transformar em novos produtos, ela tem que ter o crédito presumido da compra, porque a lei diz que se não houve recolhimento de tributos na cadeia anterior, não pode se creditar na cadeia seguinte. Agora, se houver um crédito presumido de tudo que se comprar para a indústria, tudo que nós comprar tem, mesmo que não foi recolhido no vendedor anterior, então a indústria tendo um crédito presumido de todos esses tributos, a gente vai pagar integral, mas tem um crédito de todos os tributos da compra, mesmo que tenha sido isento. Então, é assim que a gente pode desenvolver, melhorar toda a cadeia do processo de reciclagem da indústria, e a indústria, daqui para frente, paga normal, paga todos os tributos, mas tem que ter direito aos créditos de todos os tributos na cadeia anterior, sem que tenha sido feito o recolhimento. Esse é o nosso posicionamento. Perfeito, obrigado ao seu. Só para quem chegou aí agora, né? E a gente já está aqui no debate sobre os impactos das últimas medidas do Supremo do PIS/COFINS, que derrubou o artigo 47 e 48 e que isso implicou em aumento da carga tributária em 9,65%. Acho que nessa linha, já que o seu começou a comentar um pouco os reflexos Só corrigindo tributários, um pouco, Fábio, é 9,25 entre PIS e 9,25, COFINS. PIS e COFINS, tá ok. Nessa linha, um pouco, já que você começou a entrar nos impactos tributários, eu colocaria a Cristina na roda aí, a Cris da Elos, para entrar dentro dessa problemática. Fique à vontade também, porque aqui tem níveis de conhecimento distintos sobre o tema. Eu acho que tem uma oportunidade também, Cris, de nivelar os conhecimentos, um pouco do que estamos falando aqui, de incidir sobre alguns tipos de empresa, de lucro presumido, lucro real. Eu acho que valeria a pena também um pouco elucidar do que nós estamos falando, de que tipo de empresa, de que setor, e para o lado dos catadores também, como que isso vai implicar na vida deles, que relações isso vão significar lá com o contador de cada um no seu dia a dia, nos seus recolhimentos. Eu acho que também vale a pena também traduzir um pouquinho aí
para quem não está familiarizado com o tema, e mostra com certeza a complexidade da atividade da reciclagem que não se exime, não fica circunscrita ali em coletar, triar e vender. Tem um mercado, tem um debate de lei, tem um debate no país que tem a ver com arrecadação tributária também, porque isso só está acontecendo porque o governo também está tomando medidas para arrecadar de alguns setores que havia algum tempo isentado, e está isentando alguns, está cobrando de outros. Então, isso também é um debate também um pouco até mais amplo, né, de fundo, de como que o governo também aqui prioriza os seus recursos e que setores ele vai tributar, outros ele vai isentar e por aí vai. Então, com a palavra, Cris, fica à vontade, se apresenta e você tem seus 15 minutinhos aí para interagir aí com o pessoal. Bom dia a todos. Cris, eu tô com a tua figura também, quando tu quiser projetar aquela figura que tu me passou, eu já projeto aqui. Ah, tá, do mapa? Pode ser, pode ser. Bom dia a todos, pessoal. Eu sou a Cristina, da Elos Contabilidade, aqui de Novo Hamburgo, do Rio Grande do Sul. Hoje a Elos atende em média de 300 instituições, entre associações e cooperativas do nível de Brasil. O escritório tem 31 anos e a nossa especialidade realmente é as associações e cooperativas nacionalmente, né? E já também até fora do país. Então, trabalhamos exclusivamente na questão do cooperativismo e hoje, né, com a questão da informática, isso não tem mais distância, né? Estamos próximos a todos. Bom, pessoal, o que acontece? A questão do PIS e COFINS, sobre as cooperativas, sobre o seu faturamento, como eu já previa, né, gerou-se uma dívida muito grande. Hoje, 90% das cooperativas que a gente atende, eu acredito que estão com débito ou parcelamento em relação ao PIS e COFINS, né? O ano passado, já a partir do ano passado, março do ano passado, nós começamos a orientar as cooperativas, vamos falar só de cooperativa, tá? A fazer o recolhimento, porque nós estávamos vendo que era um caminho sem volta. Esse. Até o momento está sendo um caminho sem volta. Hoje estamos na luta para que não seja cobrado os últimos 5 anos de recolhimento. Eu faço parte do Conselho Nacional do Cooperativismo, né? Então, nós temos um trabalho muito grande para que a Receita não venha cobrar das cooperativas nos últimos 5 anos. As cooperativas, diferente de um outro tipo de segmento, o PIS dela é 0,65% e a COFINS é 3%. Diferente, né, de uma indústria, outras empresas, que é 9,25%. Então, ela tem um percentual que é o chamado cumulativo reduzido. Só que ela não pode se creditar. Ou seja, se ela comprar material de outra cooperativa, se ela comprar material de uma empresa do lucro presumido ou lucro real, ela não tem direito ao crédito. Diferente de quando uma empresa compra de uma cooperativa, que pode se acreditar, as nossas cooperativas não têm direito ao crédito, porque o percentual dela é 3,65. A maior pergunta que vem: ah, mas a gente poderia ser simples nacional? Então, não, cooperativas não podem ser simples nacional. Se eu for do presumido e não do lucro real, piora a situação, porque pelo menos no lucro real nós não vamos ter a contribuição social e o imposto de renda, né? Então, hoje, as cooperativas aqui do escritório todas são tributadas pelo lucro real. Então, não importa se ela é presumido real, é 3,65%, não podendo se acreditar na compra. Logicamente que a maioria das cooperativas recebe seu material pela coleta seletiva, ou por doação, ou dos próprios catadores na rua, né? Então, diferente da nossa indústria, ou do comércio, que é o lucro real e presumido, sobrecarregando mais nas cooperativas, porque ela não pode também se acreditar.
por ela ser um sistema não, um sistema cumulativo. Eu entendo que nós estamos com uma bitributação nisso, né? Porque lá, quando o material chegou até a cooperativa, na venda ele já foi tributado, a cooperativa vai estar tributando novamente quando ela vender, fazer ali sua separação, todo o seu processo, vai estar tributando, e lá o nosso comércio, ou a nossa indústria, que seja, quando vier a comprar, na venda também vai estar pagando novamente. Então, nós estamos pagando 4 a 5 vezes o tributo mesmo do mesmo material, né? Então, uma tributação altíssima. O ano passado, quando muitas cooperativas tinham a dúvida se começa a recolher, começa a não recolher, nós orientamos a todas que viessem a recolher, se fosse o caso, depois a gente entra com processo, um pedido de restituição, porque eu entendo que as que não estão recolhendo estão criando uma dívida tributária bem alta em relação a isso. E hoje eu tento incentivar as cooperativas. Eu tento incentivar as cooperativas. Vocês receber o comunicado. Ao seu, só desliga seu microfone aí. E hoje eu tento, nós, enquanto elas, tentamos incentivar as cooperativas a fazer um movimento para a lei do bem voltar a ser como era, ou, né, melhor ainda, se tivesse uma isenção 100%, mas também que não venha uma cobrança dos últimos 5 anos. Hoje, a minha maior preocupação é que essa cobrança venha a ser retroativa em relação às cooperativas. Existe aí, em nível de Brasil, né, muitos contadores que estão incentivando as cooperativas a não fazer esse recolhimento. Eu acho isso de extremo perigo, porque vai vir essa cobrança, né? Salvo se houver uma mudança drástica dessa lei, a cobrança ela vai chegar. Hoje é tudo digital, né? O SPED, a contabilidade, tudo de uma maneira digital. Então, a Receita está sendo informada sobre todas as vendas. Ah, mas o que a gente pode abater da base de cálculo, então, Cris, a questão do PIS e COFINS? Praticamente nada, né, pessoal? Não tem. Hoje a base de cálculo é o total da venda. Notas emitidas no mês, aplica-se 3,65% do recolhimento que vai recolher no mês seguinte. O impacto foi uma dívida astronômica em relação a isso todo, do ano passado para cá. Praticamente todas as cooperativas estão com venda, com dívidas. A remuneração dos nossos cooperados diminuiu horrores em relação a isso também, porque tinha assim, uma expectativa que com a questão do PIS e COFINS, o comprador fosse conseguir repassar um valor melhor para as cooperativas, porque ele daria se acreditando nesse valor. Isso não ocorreu, até porque também estamos num impacto muito grande do material que está com um valor muito baixo. Então, não temos nada descontado à base de cálculo. O valor do faturamento, ou seja, notas fiscais emitidas, 3,65%, recolhe no mês seguinte e não temos crédito disso. Não tem. Não tem como se creditar. Simples Nacional, as cooperativas não podem ser, e se for tributada pelo presumido, se alguém optar, vai ser a mesma forma. Impactou também que as cooperativas não estão mais querendo emitir nota fiscal, diminuíram muito a emissão da nota fiscal, isso também aí prejudica a questão do crédito da logística reversa, né? Que para a logística reversa é necessário a emissão das notas fiscais. E também porque é obrigatório, né? A cooperativa comercializou por lei, como qualquer outro comércio, ela tem que emitir sua nota. Mas, com essa questão do PIS e COFINS, houve uma diminuição gigantesca da questão da diminuição de emissão de nota fiscal por causa desse tributo ou emissão de nota com menor valor, né? Não o valor real da venda também. Então, isso prejudicou a questão do crédito para eles também, da logística reversa, ou seja, é um valor que também está entrando a menos na cooperativa. Então, aumentamos 3,65% do nosso custo, diminuímos a entrada de recurso em virtude da diminuição de nota fiscal. Então, salvo se houver uma mudança
drástica, uma união muito forte do sistema, sabe? As cooperativas vão ter que se unir, vão ter que se unir para tentar fazer isso reverter, que eu acho, sinceramente, muito difícil, tá? Dando a minha opinião de 31 anos nessa área tributária, eu acho praticamente impossível que isso vai regredir. Ah, mas as cooperativas recolhem menos, é 3,65. Sim, mas elas não se acreditam de nada. Elas não têm crédito. Que nem a nossa a indústria tem, a empresa tributada pelo real, pelo presumido. Ela não tem esse crédito. E outra coisa, a maioria das nossas cooperativas, elas vêm para o Simples Nacional, né? Para o nosso aparista, enfim, para o que vai lá e compra e revende, e ele é do Simples Nacional, ele não vai se acreditar nesse PIS e COFINS. Então, ele também vai conseguir aumentar o valor para nossas cooperativas, porque ele não se acredita. Porque a empresa do Simples Nacional não vai se acreditar desse valor que as cooperativas têm que recolher. Então, assim, as cooperativas que hoje não estão recolhendo ou estão provisionando esse valor, oriento a fazer isso, tá? Porque vão criar um passivo muito grande. Em cooperativas que, mas você é presumido, então eu vou recolher. Isso não existe, tá? Ah, se eu sem fins lucrativos não é devedor. É devedor sim, tá? Tem cooperativas que eles chegam até nós, que não sei que um milagre divino, alguém conseguiu colocá-las no Simples Nacional, está errado. Não existe Simples Nacional para cooperativas, a não ser cooperativas de consumo, que é outra modalidade, tá, pessoal? O impacto é gigantesco, porque a gente não está falando só de 365, a gente está falando também da diminuição do faturamento pela não emissão de nota fiscal, tá? E hoje, 365 para cooperativas, que o valor está tão baixo do material, é um percentual extremamente alto, e todo mundo está vendo que está se refletindo na questão das cooperativas estarem com poucos cooperados, né? Então, com muito poucos, estão até, além do valor baixo, não estão conseguindo cooperados, assim, então, com uma defasagem grande de pessoas para trabalhar, porque, consequentemente, a remuneração está muito baixa. Então, nós também, participando, né, dessa questão do cooperativismo, dos estudos nacionais, é uma preocupação enorme em relação a isso. Só que também eu acho que é sem volta, eu vou ser bem honesta, assim como eu sempre estou com todas as minhas cooperativas. Vamos ter que achar fontes para aumentar, né, nosso faturamento, nossa renda, porque eu entendo que é um caminho sem volta. O PIS e COFINS, e quem não está recolhendo tem que recolher. Não tem outra maneira. Tá? Se porventura algo vier a mudar, vem se trabalhar no processo de restituição desse valor, tá? Então é isso. Como é que é a base de cálculo? Vendas, aplica 3,65%, não temos crédito, recolhe no mês seguinte. Empresas tributadas pelo lucro real e pelo lucro presumido que comprarem diretamente das cooperativas podem e devem ser creditados esse valor na corporação. Então, lá temos a indústria X, que comprou da cooperativa Y. Na hora que o contador vai fazer o cálculo, ele vai se acreditar desse percentual que as cooperativas estão recolhendo. Se a cooperativa não está recolhendo, ele vai poder se acreditar igual, porque por hora está na lei que as cooperativas têm que recolher. O tempo é curto, né, pessoal? Uma matéria vasta, mas eu estou à disposição para perguntas, e depois, quando terminar o nosso encontro, vou disponibilizar meu telefone, meu e-mail aqui. Também estou à disposição de todos que precisarem. Alessandro, estou à disposição daí, tá? Obrigado, Obrigado, Cris. obrigado, Cris. Pontuou perfeitamente, né? Um debate que já não é de hoje, que quem acompanha a cooperativa sabe, né? Nós que andamos aqui em várias cooperativas encontramos diferente interpretação de contadores. Eu sempre alertei o pessoal faz o recolhimento do 365 do PIS/COFINS. Isso amanhã depois pode dar, não, mas o contador falou que tudo bem, que isso não vai acontecer e que depois a gente vê.
Então, assim, coisas que a gente sempre tem que pensar nelas, e aí isso remete, inclusive, a um debate de fundo. Eu acho que o que a gente está fazendo aqui nos coloca dentro de um outro patamar de discussão que alguns evitaram o tempo todo, que diz respeito a, à viabilidade do negócio cooperativo, do negócio reciclagem, que passa pela, por entender todos os seus custos, né, e colocá-los na ponta do lápis e transferi-los para quem de fato, deve pagar pelo serviço, seja o poder público, seja o setor produtivo, né? Porque os créditos de logística reversa aí não vão pagar, né? São insuficientes os valores irrisórios para viabilizar a atividade. E mais do que nunca, a remuneração pelo serviço prestado volta de novo como uma bandeira, porque senão não se viabiliza, não se consegue se comprometer com todas as questões tributárias, fiscais, sem contar uma renda digna para os trabalhadores, porque o que nós estamos vendo nos últimos períodos aí no Brasil inteiro, aqui tem cooperativas de vários cantos do Brasil, aqui, ó, vários. Estamos falando com gente do sul, do sudeste, do norte, do nordeste, estão aqui nesse fórum aqui, podem com certeza dizer o que já vem enfrentando e que o movimento agora nos coloca um desafio maior seja para a categoria, do que a gente precisa colocar na pauta daqui para frente. Acho que pensando nisso, inclusive, né, eu quero inserir aqui nessa conversa o Anderson aqui, que é da ANCAT, do Movimento dos Catadores também, que tem debatido esses impactos todos e pode dialogar um pouco mais aí nas perspectivas que os trabalhadores estão enfrentando e como estão pensando aí os próximos passos frente a essa realidade que as cooperativas já vem mais pesadamente agora vão sofrer. Anderson está com a palavra. Fábio, só para Oi, complementar, desculpa, hoje as cooperativas que estão sobrevivendo, só com o material, se isso não mudar drasticamente, estão fadadas a os municípios realmente terem um prejuízo grande, porque a gente sabe, tá? A gente sabe que para o município hoje, uma cooperativa, ela traz muitos benefícios para aquele material que não vai para o aterro, que o município tem que pagar. Só que as cooperativas hoje, a sua única renda da venda do material, se isso não não sobrevive. mudar, Não não sobrevive. vai sobreviver. Não vai. Assim, esse ano nós vamos ter uma baixa muito grande se esse cenário não houver contratações ou algum tipo de repasse, ou esse ponto 365 não mudar. Com certeza. Desculpa, né? Com certeza. O Luiz levantou a mão. Fala, Luiz. Isso, tudo bom? Luiz Tudo Hartmann bem. aqui, sou coordenador do Comitê de Reciclagem aqui do Sindicato da Indústria do Material Plástico do Rio Grande do Sul. Tá? Acompanho bastante esse tema aí, junto com o Alceu, lá na Câmara de Reciclagem também da Biplast. Né? Somos um batalhador aí, eu sou ex-reciclador, né? Durante muitos anos reciclei e trabalhei, inclusive, em cooperativas aqui em Porto Alegre, né? Mas hoje a gente trabalha mais essa parte de consultoria e esse trabalho aí de tentar defender o setor lá em Brasília, junto à frente parlamentar, enfim. Eu queria fazer uma pergunta para a Cris, só fiquei com uma pequena dúvida, Cris. Quando a cooperativa recolhe o 365, tá? Que ela praticamente está nesse sistema, né? E a indústria adquire o material, compra o material, ela se acredita do 925 ou de 365, a indústria de lucro presumido, de lucro real? Bom Lucro dia. real, Você acredita do 3,65? tá, 365. Sim, que é o que ela recolhe. Ela vai ter a emissão da nota fiscal dela, da nota fiscal já vai estar no percentual 3,65, e a indústria dos 9,25, ela vai descontar os 3,65 na Só, conta. ok, tá bom, ok, obrigado. De nada. Então, o pessoal só lembra. Parabéns pelo evento, viu, Fábio? Realmente acho que Obrigado. esse tema aí tá latente, tem sido o tema de vários fóruns, né, e de vários grupos aí, inclusive a Biplast hoje está lá como a Mixcure, lá no processo lá junto com a ANCAT também, né,
sim. tentando defender e fazendo todo esse papel aí para tentar defender o setor, porque realmente tá bem complicado. E agora com esses preços aí da matéria-prima virgem e mais o problema da Zona Franca de Manaus, que é o grande vilão hoje no Brasil do Uhum. processo petroquímico e de reciclagem, só comentando aqui, acho que todo mundo sabe, né, que a Zona Franca de Manaus tem os benefícios para a produção na Zona Franca de Manaus. O que está acontecendo? O pessoal está importando material lá, matéria-prima virgem, nem reembalando eles estão. Alguns importam em Big Bag e reembalam com uma marca e como se tivesse sido produzido em Manaus. São produzidas, por exemplo, embalagens hoje em Manaus que chegam aqui no Rio Grande do Sul mais barata que o preço da matéria-prima virgem da Braskem para o transformador, né? E uma desova de material virgem como sendo reciclado, né? Como sendo off-grade, que na realidade é material virgem. E isso está afetando direto o setor de reciclagem brasileiro. Tá? É uma coisa desleal, é um É. processo que eu diria assim que não se sabe como que conseguiu passar, quase que passa alguns itens, alguns malefícios e não benefícios, né, em relação à cadeia. Acho que todo mundo sabe que na reforma tributária nós tínhamos 3 senadores, né, inclusive o relator era do norte, lá do norte do país, e aqui do sul, por exemplo, tínhamos um, né, na região sul-sudeste. Né? Então, houve uma pressão, um lobby muito forte, e eles tinham, para vocês terem uma ideia, quando estavam negociando tirar aquela CID, eles estavam colocando um IPI de 15% para todas as indústrias brasileiras fora da Zona Franca de Manaus, nos produtos que concorriam com a Zona Franca de Manaus. Olha o absurdo, né, que estava acontecendo. E todos nós sabemos que o STF renovou até 2078 os benefícios. Então, realmente, Nossa. isso pega toda a cadeia e, com certeza, está tendo um reflexo também na reciclagem, né? Porque os Uhum. preços caíram, caiu. Caiu Hoje muito. você compra matéria-prima virgem, que entra pelos portos aí brasileiros, né? Mais barata do que Uhum. embalagem. Então, isso realmente é um problema, e É. acho que a gente tem que estar, toda a cadeia tem que estar junto aí. E eu Legal. sou, apesar de ser da indústria, né, também, eu acho que esse ponto que você tocou da remuneração, né, extra dos serviços ambientais, isso aí é uma coisa que Uhum. tem que ser levado. Aquelas cooperativas que são sérias e que trabalham certo, que estão formalizadas, né, que têm um contrato junto da prefeitura, que trabalham dentro da linha que foi prevista, eles deveriam ter realmente uma remuneração, porque prestam serviço à comunidade, Sim, né, sim, sem e para a dúvida. sociedade, digamos assim. Né? Ok, Uhum. era isso que eu queria colocar e, Legal. mais uma vez, parabéns aí pelo debate. Obrigado, Elisatman. Pessoal, a gente vai só pedir para vocês aguardarem um pouquinho mais para as perguntas aqui. Eu estou vendo que o Edilson levantou a mão. Tem perguntas no chat ali também. A gente vai abrir também para quem quiser falar, que não quiser usar o chat, tiver alguma dificuldade. Mas nós vamos seguir para o Anderson aqui um pouco para colocar aqui a perspectiva de um outro ator aqui na cadeia relevante para esse debate aqui. Agradecer novamente aqui a presença de vocês. Já estamos com mais de 80 pessoas aqui nos acompanhando, 86 pessoas aqui espalhadas de vários cantos aqui desse Brasil. Obrigadão. Obrigado, Fábio. Primeiramente, bom dia a todos e a todas, né? O Fábio já fez uma apresentação prévia. Só complemento aí, Fábio, que também, além de catador, sou sócio fundador de uma cooperativa que vai completar agora 19 anos, né? E tudo que está sendo dito aqui impacta diretamente também na organização no qual sou sócio, né? Mas queria iniciar dizendo que essa discussão que envolve PIS e COFINS e que não é nova, né? Ela é só a pontinha do iceberg, tá? Se o problema dos catadores fossem PIS e COFINS, eu acho que seria o menor dos males, né? Os catadores, na verdade, já vêm sofrendo anos e anos aí com a falta de observância, inclusive das leis do país, né? Antes de entrar até no PIS e COFINS,
já que foi tratado aqui da questão da remuneração pelo serviço, o Brasil é um país, muitas vezes, para ser estudado mesmo, né? Porque aquilo que Gisélia, deveria ser regra acaba sendo uma exceção. Só pediria para alguém que está com o microfone Gisélia, aberto, o se microfone pudesse está aberto aí. fechar. Se puder fechar. Ou fecha aí, Felipe, faz favor. Então, aqui voltando ao raciocínio, aquilo que deveria ser regra e acaba sendo exceção no país, porque eu confesso que eu tento fazer um esforço. Eu acho que o Eduardo ainda está com o microfone aberto, Fábio. Aí tá, me Ah, atrapalha Eduardo. aqui no. Tá bom, não, tranquilo. Felipe, se puder fechar o microfone do pessoal, eu agradeço. Gisélia também. Acho que agora foi. Obrigado aí. Então, estava dizendo que eu, em particular, eu tenho muita dificuldade de ficar tratando dessa questão de remuneração do trabalho exercido por nós, catadores, né? Porque a gente poderá, inclusive, pode estar falando da única categoria no mundo que trabalha e não recebe. Isso é inadmissível, né? Isso é coisa lá da Idade da Pedra, né? O trabalhador que presta o serviço precisa ser remunerado. A gente só concordaria com a não remuneração se a gente zerasse o game, né? Então, vamos colocar todo mundo na mesma página? Vamos, a partir de hoje, sim, agora. Então, você pega todos os contratos que fazem serviços similares ao que a gente faz há anos e anos e zera o game. A partir de hoje, vocês trabalham e recebem daquilo que vocês coletam. Pronto, está resolvido. Aí sim estaria dentro da justiça social, econômica equilibrada. Mas como isso não vai acontecer, até porque ninguém presta um serviço gratuitamente, a não ser os catadores, se até aquele que vende bala no sinal recebe, você imagina os catadores que no sol, na chuva, no vento, vai lá, coleta embalagem para toda a sociedade, para o município, desvia aquilo que é matéria-prima para a indústria do aterro, e aí faz um baita merchan em cima disso, e aí nessa onda de ESG colocam os catadores como figuras importantes e tudo mais, mas na prática mesmo, irmão, as cooperativas estão, assim, no seu limite máximo. E posso afirmar que, se fossem outra categoria que não tivesse a resiliência dos catadores, nem nessa sala estaríamos hoje. Então, esse é o meu pontapé inicial, até para colaborar com o meu início de dizer que PIS e COFINS é apenas a ponta do iceberg. E vou falar ao final que a situação, se está ruim, se não observarmos o cenário, eu já adianto aqui para todos aqui, inclusive os companheiros catadores que estão aqui. Se está ruim agora, esse cenário pode piorar muito, mas é muito. Você multiplica por 2, 3 vezes. Explico lá depois. Mas voltando aqui o PIS e COFINS, a gente precisa observar o que está sendo discutido nesse atual momento. Então, eu vou lá em 2021, porque a nossa cooperativa, após o acórdão do STF, ela resolveu, por bem e por prudência, fazer o recolhimento do PIS e COFINS. Mas é um valor que sacrifica a cooperativa. Pessoal, o jogo é jogado. A regra está ali, a gente entende que após o acórdão, vamos pagar PIS e COFINS. Se optássemos até por não pagar, o prudente seria fazer uma reserva para que, no processo de modelagem que está em curso, a cooperativa não seria surpreendida, né? Tendo que buscar recurso que provavelmente ela não tem e não terá. Até porque a cooperativa não consegue nem ter seus fundos ali garantidos porque não tem renda. É menos de um salário mínimo, pessoal, que os catadores Brasil afora estão recebendo, salvo algumas raras exceções. Mas, pois bem,
O ministro Gilmar, na ocasião, como relator, foi lá e decidiu, por convicção dele, de que não é só o artigo 47. Por arrastamento, a gente também vai trazer o artigo 48 e pronto. Naquele momento, eu me lembro que o ministro Dias Toffoli foi um que divergiu do ministro Gilmar, porque ele entendia, inclusive, a sensibilidade que isso traria para aqueles mais vulneráveis da cadeia, que somos nós catadores. Mas foi voto vencido na ocasião, e de lá para cá saiu o acórdão do STF, e aí, por prudência, a gente resolveu pagar. E conforme a Cris, que é grande companheira, a gente já teve em algumas outras rodas, a gente sabe da sensibilidade que ela tem com os catadores, falou muito bem, o Fábio também contribuiu com isso. A orientação é para que as cooperativas paguem o PIS e COFINS. Se está ruim, poderá ficar pior. Pois bem, passado esse tempo, a gente, como amigos lá, né, a gente está lá, lutando lá com os embargos de declaração, né? Uma vez que houve o acórdão, cabe ali os recursos através de embargos, né? Embargos de declaração, no caso. E aí, um dos embargos nosso, né, e outros também, no sentido de manter o artigo 48. Mas vamos lá, pessoal. O que está em curso nesse momento aqui, e aí, isso é uma opinião humilde minha, o processo de reversão de um acórdão do STF não é natural de acontecer. Então, vamos ter o pé no chão e vamos saber que reverter a situação é dificílima. Vamos continuar tentando? Vamos, mas vamos ter o pé no chão. Não, isso não é comum acontecer dentro da corte. O que eles estão tratando nesse momento é o processo de modelagem. Ou seja, vamos cobrar retroativamente a partir do momento do acórdão, lá em 2021? Sim, não. Não, vamos modelar aqui de forma que passará a valer a cobrança a partir do último voto desse processo de modelagem, que pode ser agora, 2024. E aí, nesse momento dos embargos aí, o Gilmar Mendes já votou favoravelmente a manter a sua decisão. Ele fez na modelagem ali, ele acha que tem que ser a partir desse ano a cobrança. Assim, salvo engano, o ministro Alexandre de Moraes também vai na mesma linha. E aí teve um pedido de vista do André Mendonça. Então, paralisou a votação pelo pedido de vista, mas, salvo engano, tem uma regra no STF que esse pedido de vista não é daqui para 10 anos. Daqui a pouco vai voltar a pauta novamente e eles vão decidir. O ministro Dias pediu vista, eu acho que isso foi importante até para ter mais discussão e argumentos, né? Quem pede vista é para analisar melhor o processo, né? Mas eu creio que a modelagem vai ser feita e não haverá cobrança retroativa. Para isso, o Inesfa está lá cobrando muito isso, nós catadores também, pensando nas nossas organizações. Então, me parece que há um caminho que está levando para isso, para que não haja cobrança retroativa. Embora a Receita, obviamente, que está lá como órgão arrecadador, queria que isso fosse retroativo para pegar todo mundo aí e fazer com que o cofre lá enchesse, né? Não é o que a gente deseja nesse momento. Mas, pessoal, eu vou me ater aqui ao voto do Gilmar, porque o Gilmar foi bem claro que é o seguinte, né? No pedido ali, constante no embargo de declaração, ele cita, inclusive, que a ANCAT ela queria alcançar novamente o artigo 48. Porém, ele diz claramente que não, o correto seria o que foi feito mesmo, 47 e 48 inconstitucional, e tem que seguir essa linha.
mas lá no finalzinho, ele diz que isso deveria ser feito, se houvesse qualquer mudança com relação a isso, lá no Congresso. Ele cita isso, que isso é uma decisão do Congresso. E ele cita mais ainda. E aí, assim, gostando ou não da decisão do Gilmar, tem uma certa racionalidade no voto proferido por ele, porque ele deixa claramente que em nenhum momento o artigo 48 dizia da isenção propriamente dita, e sim da suspensão. Ou seja, aquilo que está suspenso, a qualquer tempo, pode mudar a situação. E ele tem uma certa razão com relação a isso. E quando ele diz que isso é matéria a ser decidida no Congresso, a gente sabe que lá que tem que ser a nossa batalha, não tirando do radar decisão do STF, principalmente na modelagem ali, para não atingir a retroatividade, mas a decisão proferida pelo ministro, ele diz que é lá no Congresso. E aí tem lá o PL 4035, que é um apenso do PL 1800, né? O 4035 é do Vinícius Carvalho, né? Mas ele é apensado ao PL 1800, que é o originário. É lá que a gente tem que incidir firmemente para tentar reverter essa situação via Congresso. Não sei se conseguiremos, mas é uma missão não só dos catadores, assim como o Inespa está lá, eu acho que quase semanalmente, diariamente, por que não dizer, batendo nessa tecla e fazendo movimentos com os parlamentares ali, mostrando a necessidade de reversão dessa situação via Congresso. Coloco uma outra questão aqui, Fábio e demais. Que tudo bem, a gente vai decidir essa questão de PIS e COFINS, vamos torcer para que prospere o PL 4035 do Vinícius, e aí então definitivamente se resolve PIS e COFINS. A pergunta que eu deixo para todos aqui é que, resolvido essa questão, hipoteticamente, vamos sair vencedores ali, e vamos imaginar que não pagaremos mais, então, PIS e COFINS no ato da venda. Estaria resolvido a situação? No meu modo de ver, estaria momentaneamente, porque eu acho que, nesse momento, a gente teria que discutir, e muito, mas muito, não é pouco, não é pouco, o que diz a reforma tributária, porque PIS e COFINS sequer vai existir. Vamos se atentar. A nova reforma tributária, ele cria lá o CBS, que é o imposto lá, agora que congrega 5 impostos tal, e tá lá o PIS e COFINS. Então, a dose do remédio é momentânea. Então, vamos afastar PIS e COFINS do nosso radar agora, mas, pessoal, não vamos deixar de discutir a nova reforma tributária. E aí precisamos entender essa alíquota que irá ser gerada lá em 2026 com o início da reforma tributária, que poderá ser mais elevada, inclusive, do que a discussão que a gente está travando aqui do PIS e COFINS. E aí eu faço um alerta, porque isso eu já fiz um alerta para pessoas lá do Ministério da Fazenda, comentei até contigo, Fábio. Opa, mas vem cá, como ficará a questão das organizações de catadores com a nova reforma tributária? Como ente primário da cadeia e tendo, obviamente, que comercializar com ente secundário, qual é o valor do pagamento do imposto, uma vez que será unificado tudo isso? Será os 27,5% já o burburinho colocado até pelo ministro Haddad? Essa pergunta tem que ser feita, pessoal, imediatamente, porque se não houver o tratamento diferenciado na reforma tributária, vai pegar todo mundo daqui a pouco de uma maneira mais drástica ainda. Então, a gente precisa, sim, discutir PIS e COFINS. Se não prosperar, vamos se conformar que, mais uma vez, vamos ter que pagar essa conta da bitributação,
apesar de explicar N vezes o que isso impacta nas nossas organizações que vendem o almoço para comer a janta, mas se não conseguimos convencer, vamos colocar para dentro de que não temos que cumprir a regra do jogo. Mas não vamos tirar do radar a questão da nova reforma tributária, que quando foi para o Senado veio com um texto, veio para a Câmara, e aí não está claro como será a tributação, principalmente na cadeia da reciclagem. A gente precisa observar muito bem isso, porque se deixar passar isso, daqui a pouco a discussão a gente já perdeu o time. E é nesse momento aqui, e falo com toda a clareza do mundo, o lobby em cima da isenção, tal, isso não parte tão somente da cadeia da reciclagem, não. Tem vários atores que estão lá no governo diariamente buscando mecanismo de isenção, ora conseguem, ora não. Ora, mas estamos falando de uma cadeia que tem mais de 1 milhão de catadores Brasil afora e que está quase que na linha do limite de continuar exercendo atividade ou não. Se isso não for sensível ao próprio governo e seus ministros, mas alerto também aos deputados, aí pode parar, porque realmente a categoria ficará em risco máximo. Categoria não recebe pelo serviço que presta, tem uma carga tributária altíssima, a pensar daquilo que é o ganho real desses trabalhadores, não tem infraestrutura decente, consequentemente, não consegue exercer a sua atividade decentemente. Então, quando eu digo que é a ponta do iceberg, Fábio, a gente precisa discutir muito mais, de maneira muito mais profunda. E aí, para finalizar aqui, a gente sabe que está em curso, Brasil afora, um processo que não tem volta também, que é o processo de regionalização e processo de PPP e concessão. Aí a pergunta que eu faço é, quando você está falando de concessão, você está concedendo algo por 30 anos. Ainda mais nesse momento aqui, tendo como garantia, inclusive, a questão das tarifas prevista no novo marco do saneamento, que muitos prefeitos não querem discutir por questão política, né? Porque ninguém quer instituir novas tarifas no processo. Mas isso daqui a pouco cai por terra, porque vão responder por improbidade administrativa, e aí eles vão ter que bancar isso mesmo que a população recuse. E eu sou extremamente favorável que se pague uma tarifa, assim como pagamos tarifa do telefone, da luz, da água, o porquê não pagar do resíduo, mas que essa tarifa seja exclusiva para custear a operação da gestão de resíduo. Não é que faltou remédio, o remédio não é importante. Não, faltou remédio, você vai buscar em outra ficha, mas essa aqui está bloqueada exclusivamente para a gestão de resíduo. E aí a pergunta que eu faço é, quando se trabalha processo de contratação, concessão, você concede por 30 anos. Obviamente que é remunerado. O porquê que também não se discute nesses processos aí, definitivamente, a contratação das cooperativas de catadores. Então, concede para o ente privado uma concessão de 30 anos para ele recuperar o investimento que ele fará. E aí as cooperativas há mais de 30 anos sem receber vai ter que continuar indo com a canequinha no prefeito, no gestor público, pedindo um favor, dizendo, se não pagar, a gente vai continuar assim, assim, assado. E aí sempre há uma palavrinha mágica que a gente precisa tomar muito cuidado. Quando vai se tratar de concessão, contratação, trata-se de precificação, trata-se de orçamento justo, mas quando vai falar de contratação dos catadores, eles tratam como uma ajuda. Ajuda não, meu irmão, isso aqui é um serviço que está sendo prestado e precisa ser remunerado da forma que remunera outros atores da cadeia. Então, assim, é importantíssimo aqui, Fábio, esse espaço de discussão do PIS e COFINS, mas é uma oportunidade muito grande também
da gente evidenciar outros gargalos da cadeia que nos toca Perfeito. diretamente e que a gente precisa ficar muito atento, porque a categoria está quase que chegando na UTI. Não Uhum. é o que desejávamos, mas o fato real é esse. Mas a gente, com muita força, resiliência que já teve ao longo de todos esses anos aí, você bem conhece, a gente vai sim reverter esse quadro, mas isso só conseguiremos com muita união, inclusive da categoria. Uhum. Podemos divergir nas internas, mas Sim. quando é para o bem comum, não há divergência. A gente tem que buscar a convergência, unir forças e mostrar essa força de 1 milhão de trabalhadores aí que tanto contribui aí para a gestão de resíduos Brasil afora. Obrigado, obrigado, Anderson. Muito bem colocado aí, muito precisa as suas palavras, sua reflexão, que amplia, inclusive, o debate que a gente está vivenciando hoje, que ele também já é histórico e põe para a gente também desafios que vão além do debate do PIS/COFINS para a sobrevivência da categoria dos trabalhadores com dignidade, né? A gente já fala aqui há muito tempo que o preço do papelão, desde quando eu entrei há mais de 20 anos assessorando cooperativas, é os 50 centavos, papel branco, e ele continua o mesmo ou menos agora. Então, não existe nenhuma atividade econômica que está com o mesmo preço de produto. O saco de arroz não é o mesmo, o feijão não é o mesmo, a gasolina não é o mesmo. Então, não é sustentável, não é viável se viver de tocar uma atividade onde o preço de venda da sua mercadoria ele está defasado há 20 anos atrás. É algo assim, beira realmente a, a exploração da mão de obra dos trabalhadores. Pessoal, nós estamos aqui com algumas perguntas, né, Alessandro, aqui no chat. Sim. Fábio, eu E separei se, algumas perguntas, mas vai eu lá. só E quero quem quiser lembrar se que eu vou inscrever, colocar novamente. Pode falar, Fábio. não, não, quem quiser se inscrever depois para falar, também fica à vontade. Levanta a mãozinha aí na telinha que a gente passa. Pode falar, Alessandro. Eu vou colocar de novo no chat dois links, tá? Um para os catadores preencherem da participação e outro para o pessoal que não é das cooperativas. Para depois a gente vai fazer alguns comunicados e tal, a gente pode tratar de forma mais apropriada cada pessoa que participou, já que nós estamos com um público muito bom hoje, tá bom? Vamos Eh, mandar, teve uma per- vamos, Teve pode uma falar. pergunta ali da Paula Padilha lá no início, tá? Mas eu acho que a gente respondeu essa pergunta. Que forma efetiva as cooperativas, associações e catadores podem fazer esse movimento ou prática? O Alceu respondeu isso lá no chat e eu acho que a fala do Anderson também da fala do Hartmann e do Anderson nos trouxeram alguns elementos, tá? Não sei, Fábio, se a Querem? gente pode pedir para o Giovanni, que o Uhum. Giovanni é da Embapel aqui do Rio Grande do Sul, ele fez vários comentários lá no chat. Se ele quisesse abrir e falar, fazer uma fala de 2, 3 minutinhos sobre assim, o lado Uhum. dele Sim. nessa cadeia, porque ele é um comprador de material reciclado das cooperativas. Se o Giovanni quiser fazer uma fala, não sendo Ah, muito longa, sim. Antes aqui, quer acrescentar alguma coisa aqui, Anderson, dessa pergunta da efetiva com as cooperativas e associações? Você acho que respondeu, né? O processo é de união e de incidência, né? Política, Ah, ir para cima e dizer, cara, não adianta vocês só colocarem estampa em rede social de que os catadores são importantes. Somos importantes e sabemos disso. Agora, seremos ainda mais importantes se você fizer a sua parte. Cadê a sensibilidade social dentro dessa cadeia? Que não existe, não tem. uhum. Legal. Vou pressionar passar o seu para o deputado, né? Cada estado aí, cada estado. cidade, Uhum. pressionar os seus deputados, acho que já é um bom início. Vou passar para o Giovanni, que fez algumas intervenções aqui no chat e pode passar aqui a palavra. Está desligado o microfone? Tem que ver se ele está ainda aí. Tá ali, tá ali. Tá tentando ligar o microfone. Ainda não ligou, né? Vai tentando aí. É, assim que o Giovanni voltar, tinha uma pergunta aqui no chat.
da Alessandra. E para quem já está contribuindo, tem que fazer o quê? Cristina, Cris, está claro para você essa pergunta aqui? Qual é a pergunta, por favor? E para quem já está contribuindo, tem que fazer o quê? As cooperativas que já estão contribuindo para o PIS e COFINS, no momento, elas estão dentro da lei, né? Só fazer o seu recolhimento, fazer seu SPEG, CPF, tudo direitinho, informando isso para a Receita. Eu vi que tem uma pergunta que agora eu não encontrei aqui. Bom dia, tem a IN 2121 de 2022, artigo 316, né, que exclui. Jair, sim, tem, mas ali a única coisa que caberia à exclusão é se por um acaso o produto reciclado viesse a partir do nosso cooperado. Aí você poderia abater na base de cálculo ali onde diz assim, produtos adquiridos dos nossos cooperados. Então, o cooperado, ele teria que vender para a cooperativa para excluir da base de cálculo. Senão, da IN 2121, nós não temos outros casos para bater da base de cálculo do PIS e da COFINS, né, das cooperativas de reciclagem. Dificilmente uma cooperativa vai comprar do seu cooperado, né, produto reciclado. Antigamente só conhecia uma, que nós atendíamos, que o cooperado vendia à cooperativa, mas não tem. Então, nós não temos realmente exclusão na base de cálculo. Ok. Giovanni voltou aí. Quando se funcionar o microfone, é só abrir aí. Pessoal, quem quiser falar, ergue a mãozinha aí. Vê aí, Giovanni. Deu certo, deu certo. Bom dia a todos aí. Obrigado pelo espaço. Não, na verdade, aqueles questionamentos que eu coloquei ali, na verdade, ao longo das falas aqui, a maioria deles já foi respondida, né? E eu acho que, como o colega há pouco falou, eu acho que os nossos esforços agora estão em a gente poder aprovar essa questão desse PL que está para o 4121, se não me engano, para que isso tire esse fantasma, né? Porque o setor, por exemplo, das aparas, representando aqui o pessoal da ANAP, a gente não, a maioria dos aparistas hoje não pagam esse PIS e COFINS, né? Então isso representa para a gente um passivo tributário gigantesco, né? Porque nas operações de venda para o lucro real, no momento a nossa categoria optou em não fazer o pagamento, né? E nós estamos então lutando para que isso seja revertido. Da mesma forma que as fábricas começaram a adquirir o crédito, né? Onde que a cadeia anterior não fez o pagamento. Então, na verdade, no momento que a gente não paga e a fábrica se acredita, cria um imbróglio jurídico. Eu entendo o Lorenzon, porque, na verdade, para eles é interessante ter o crédito e para nós, a gente não estava pagando porque a gente considera injusto esse pagamento tendo essa invenção lá atrás, né? Então, esse é um assunto ainda que tem muito pano para manga, né? Espero que a gente consiga resolver. O pessoal do Inespa tá lutando bastante, a gente até apoia eles enquanto associação da ANAP, né, para que isso tenha essa solução. E claro, que nem o colega falou, nós temos o problema da reforma tributária posteriormente aí, que é um outro fantasma que vem nos assolando, e numa condição onde que parece que está tudo contra ao nosso mercado. É tributo mais alto, preço baixo, essa questão dos commodities, a gente vive uma crise. Por que se fala em papelão baixo hoje, falando do nosso setor especificamente? Hoje a gente tem Klabin e West Rock, que são grandes gigantes no Brasil, que lançaram máquinas que produzem caixas a partir de celulose virgem, né? Que eles tinham o objetivo de vender para o mercado externo, e hoje, por a demanda mundial estar desaquecida, eles concorrem com os nossos clientes. Então, hoje, o que acontece? A fábrica para qual a gente envia a para de papelão, esse cliente lá na frente, ele está tendo um problema, porque na hora que ele vai vender a caixa dele, a caixa do concorrente que é o Virgin, está batendo o preço deles. Então, quer dizer, ele está esmagando também o nosso mercado e, consequentemente, o nosso preço começa a baixar. Então, assim, a gente tem toda uma questão econômica que hoje prejudica o mercado, bem como o colega falou ali da questão do plástico que vem pela Zona Franca. Aqui nós temos os grandes produtores de celulose, que, pela condição de mercado, inundam o Brasil com essas caixas, e muitas vezes se dizem ESG, né? Tipo, não, nós fazemos a nossa parte, só que em vez de investirem em plantas de recicláveis, que eles já tinham, eles desativaram as plantas de reciclado para ativar
as de virgem para complicar o nosso mercado. Então, assim, os desafios são grandes, né? Essa questão do imposto, ela é forte, então eu acho que é muito válido esse nosso bate-papo aqui, porque precisamos unir todos os esforços, porque senão a reciclagem vai acabar. Não adianta a gente fazer todo um trabalho na base se a gente não tem para quem vender ali na frente. Essa é a grande questão. Obrigado pelo Perfeito. espaço, pessoal. Obrigado você também, Joane. E isso contradiz, inclusive, com o movimento todo que se está posto aí hoje da economia circular, né, das metas de redução do índice de reciclagem das grandes empresas, das grandes marcas que precisam atender metas de redução de produção de plástico e por aí vai, e se contradiz, né? Então é muito contraditório. Tem uma pergunta aqui, já passo para você o seu, aqui no chat, da Jaqueline Gustovski, companheira Jaqueline aí de Minas Gerais, da Federal, professora. Ela diz: bom dia a todos. Se entendi bem o que disse a Cris, como está definida a lei hoje em debate no STF, as cooperativas e associações recolhem PIS com fins para subsidiar o comércio atacadista. Quem é que pode se beneficiar hoje do crédito presumido? É isso? Se estou certa, qual seria a alternativa fiscal e contábil para efetivamente beneficiar quem de fato merece ser beneficiado, ou seja, os catadores e suas organizações? Só complementando rapidinho, Fábio, essa mesma pergunta, acho que dentro disso a Cris consegue responder. Alguém perguntou por aqui se a associação entra no mesmo regime. Eu não sei se tu deixou claro isso durante a tua fala, mas acho importante pontuar porque alguém perguntou. Foi a Vanusa que perguntou. Eu já estava com E ela na ponta da linha aqui. Bom, pessoal, quem pode se acreditar que o PIS e COFINS é quem tributa pelo não cumulativo. Então, se a indústria, a empresa, ela pode optar pelo recolhimento cumulativo e não cumulativo. Quando a indústria vai optar pelo não cumulativo, ela pode se beneficiar do crédito do PIS e COFINS das cooperativas. Aí o contador vai lá, vai ver o faturamento da empresa, da indústria, que for, vai ver a compra que houve da nossa cooperativa e vai diminuir os 3,65 na compra. Se a indústria, a empresa, optar pelo cumulativo, ela não pode se acreditar. Então, lá o contador vai ter que analisar. Bom, nossa tributação está não cumulativo, vou me acreditar do PIS e COFINS das nossas cooperativas, né, e vou diminuir esse valor na hora da minha apuração. Hoje, as cooperativas, elas estão no sentido que elas não conseguem se acreditar de nenhuma forma, porque se elas não podem optar pelo não cumulativo para se acreditar, não está por lei, elas não podem, e se pudessem, não iria compensar, né? E daí elas teriam que recolher 9,25, sendo que a maioria do material delas vem pela coleta ou por doação, muito poucas compram, né? Então, hoje nós estamos muito amarrados em relação a esse crédito para as cooperativas. Hoje elas realmente não têm como se acreditar. E o caso dos nossos compradores, que não é Simples Nacional, eles vão ter que fazer uma análise tributária junto com o seu contador e ver o que compensa mais. Se é ele ser não cumulativo para se acreditar ou ser cumulativo e não se acreditar. Perfeito. Alessandro, quem está na sequência aí? Eu não sei se a gente conseguiu responder a questão da Vanusa, se as associações entram. E as outras. Ah, tá. As Isso. associações, desculpa, as associações é outra legislação. É uma legislação diferente das cooperativas, até porque as associações, se nós formos lá ver pelo Código Civil, elas não poderiam remunerar os nossos cooperados, os sócios, né? Porque elas entram mais numa questão de filantropia. Então, as associações é uma legislação bem diferente da questão das cooperativas. Não entra nesse artigo 47, 48, nem de apurações, nem de crédito, nada. Então, hoje, quem compra de associações, por exemplo, não vai ter o crédito do PIS e COFINS, tá? Então, se a indústria ou a empresa, ou quem for comprar de uma associação, ela não se acredita do PIS e COFINS na compra, porque as associações não recolhe, mas aí é uma legislação totalmente diferente, que não vai se entrar na pauta que hoje nós vamos ficar aqui, né, muito tempo. O Jair fala aqui sobre a questão do ato cooperado, tá?
que é o ato cooperado na nossa cooperativa, tá? O ato cooperado é quando o recurso, o valor que entra, ele volta ao nosso cooperado. Cooperativa da reciclagem, qual é a finalidade? Recebe o material, faz a triagem, vende ou a coleta, né? E esse valor volta ao nosso cooperado. Nós temos um ato cooperado, mas em nenhum momento a lei fala que esse valor do repasse ao cooperado pode ser deduzido da base de cálculo. Não temos nenhuma instrução normativa, não temos nada dentro da questão das cooperativas de reciclagem que diz que pode deduzir da base de cálculo o valor repassado aos cooperados pelo serviço dele realizado, seja na coleta, seja na separação. Completamente errado, né? Entendo isso como um absurdo dentro da lei, porque dentro das cooperativas da agricultura familiar, isso é abatido na hora também do PIS e COFINS, mas infelizmente nas cooperativas de reciclagem não pode. Se alguma cooperativa está fazendo isso, em algum momento vai ter que recolher a diferença. Perfeito, Cris. Obrigado. Só ler um comentário aqui, Alessandro, antes da pergunta. O Zé Carlos fala que é contador ambientalista. O grande problema das cooperativas é que elas não saíram do primeiro estágio da coleta e venda, devem evoluir na cadeia produtiva. Eu acho que essa consideração a gente pode tratar nos outros, como hoje é o primeiro Fórum Universo Catador, que a Mãos Verdes adotou esse nome, nós vamos começar a transformar esse momento em mensal. Nós podemos sim conversar sobre possibilidades futuras para as cooperativas, pensar alguma coisa um pouco além dos serviços já oferecidos, mas eu creio que se não adianta pensar no telhado se a gente não está conseguindo nem ter mais o piso, né, com toda essa situação. E o Anderson está com a mão levantada, Fábio. Tem Eu um ao acho. seu também. Queria só saber se tem mais uma. Vai ao seu e depois a gente volta para o chat e depois para o Anderson. Bom, como falou o Anderson, essa questão do PIS e COFINS realmente é a ponta do iceberg. O problema é muito maior. E a lei da Política Nacional de Resíduos, que existe desde 2010, ela prevê benefícios, incentivos, tratamento diferenciado para toda a cadeia de resíduos. E hoje, o que a gente está esperando já há 2, 3 anos, que é para sair, sai, não sai, sai, não sai, qual está a solução para tudo isso? Primeiro é criar demanda. Se nós não temos demanda para produtos reciclados, não tem nem para que a gente tratar de tributação ou de possibilidade, porque não existe mais viabilidade da função dos catadores, das cooperativas e das indústrias de reciclagem. Então, a regulamentação da logística reversa é o ponto número 1, para que todas as empresas tenham que cumprir as metas de trazer de volta as indústrias, comércio, distribuidores, 25% no mínimo do resíduo que geraram. E o segundo ponto, esse muito mais importante ainda, é a regulamentação da economia circular, que já vem sendo tratada no projeto 1874, passou, inclusive, na última semana aí, pela Comissão de Condições Econômicas, Assuntos Econômicos. Então, se nós tivermos uma obrigação de todos os fabricantes de produtos ter que inserir 25% do que está sendo fabricado de produto PCR voltado fabricado com material que foi resgatado da logística de resíduo, nós vamos criar uma demanda de 3 vezes mais da indústria produzir para vender para os transformadores, e daí nós vamos ter demanda de resíduo, aí vai criar preço, vai criar valor, tem por que se reciclar, e tem para quem vender, e tem preço. Agora, do jeito que está, estamos reciclando para quê, se não tem comprador? Por isso que papelão está aí o preço, como se falou aí, 10, 15 anos que não muda, porque não tem demanda. Então, a regulamentação da logística reversa e regulamentação da economia circular, que é de responsabilidade do governo federal, que é um outro ponto fundamental, muito além talvez da PIS e COFINS, que aí sim nós vamos criar demanda, processos, movimentação, nós vamos resolver boa parte de todos os problemas que não só os recicladores, como as indústrias da reciclagem estão passando. Tanto é que as grandes indústrias estão desativando as suas plantas de produção de produto reciclado, porque não tem necessidade, não tem demanda. Está sobrando quem? As pequenas indústrias, os catadores e as cooperativas achatadas. Então,
vamos trabalhar fundamentalmente que o governo federal lance essa regulamentação que a gente resolve a maioria dos impasses, ok? Legal. Antes de passar para o Anderson aqui, a Margarete parabeniza pelo fórum. Estamos todos sofrendo com a entrada de material pela Amazônia que dizem ser PCR, faz desenvolvimento comercial das resinas recicladas do plástico pós-consumo certificadas ao GRI. Precisamos de união para a regularização. Anderson, com a palavra. Fábio, gostaria só de reforçar aqui um ponto trazido. Eu não vou nem falar de logística reversa, porque talvez o fórum deve abordar isso em algum momento, né? Mas eu queria aqui fazer um alerta para todos que estão aqui, e até no sentido de responsabilidade de depois multiplicar tudo isso que está sendo dito aqui. O Alceu trouxe uma questão que é a questão mais importante para nós nos últimos anos, assim como foi a Política Nacional de Resíduos Sólidos, lá em 2010. Chegamos a 14 anos da Política Nacional e estamos vendo vários gargalos até hoje. Mas ontem, inclusive, foi aprovada de maneira simbólica no Senado o PL 1874, que é a Política Nacional de Economia Circular. É ali que tem que ser a incidência, porque ela vai lá para a Câmara dos Deputados agora para ser discutida, e ali é o baita trunfo nosso do início de tentar reverter essa problemática aí. Volto a dizer aqui, todos têm que se mobilizar em torno do PL 1874, que faça contato com seus deputados, exemplifique e, se possível, desenhe para os deputados como está a cadeia da reciclagem hoje, que está atingindo todos da cadeia. Então, o PL 1874 é de fundamental importância que todos tenham conhecimento que a Política Nacional de Economia Circular é ali que tem que ser a incidência. Eu acho que não poderia deixar passar esse momento, porque é um assunto que vai entrar na Câmara dos Deputados em breve. E a gente está fazendo o acompanhamento, fará o acompanhamento, a incidência e precisa de muita união nesse momento para fazer prosperar esse PL e ali evidenciar através de nossas contribuições o que seria importante para essa cadeia que está na sobrevivência começar a viver novamente, né? Que é totalmente diferente você sobreviver do que você viver daquilo que há longos anos você pratica com muito custo e que agora está ficando praticamente inviável, né? Perfeito. Acho que, quem sabe, esse pode ser um tema nosso do próximo fórum, Universo Catador, aí, a questão do PL, da economia circular, que realmente é quem vai movimentar esta cadeia, que vai colocar metas de compromisso para as empresas de uso de resina reciclada, porque elas são voluntárias, então faz quem quer, usa quem quer, e isso não significa um aumento da quantidade de material sendo consumido aqui internamente. O pessoal está agradecendo aqui vários pelo debate aqui no chat, parabenizando. É, Nós vamos disponibilizar, sim, o vídeo. A gente só precisa que você preencha ali a lista de presença. Nós mandaremos os links do nosso canal no YouTube para que você possa aí levar para os seus cooperados, para o contador. Inclusive, às vezes é difícil discutir com o contador, que a opinião nossa, porque ele, né, a Cris sabe muito bem disso, advogado, contador, alguns setores médicos, assim, não fala, não, é isso que é, eu aprendi assim e é assim. Então, um leigo da opinião fica sempre meio difícil. Então, acho que levar debates como esse para ampliar a compreensão é super relevante. Quero saber se tem mais alguém fazendo fazer pergunta. Nós chegamos aqui no horário nosso, o limite aqui também, que a gente tinha combinado, mas se alguém quiser, fique à vontade, abra o microfone, abra a câmera, Fábio, pode falar. oi, Antônio Matos. Fábio, eu acho que, eu não sei quando é que vai ser a nossa próxima reunião, mas eu penso que o PL 1874 deve ser prioridade de agenda logo, logo. Se Tá for bom. preciso, semana que vem, se for viável,
nós termos novidades, e vamos ter, eu penso, né, aqui da Porto Alegre de fazer contato, Uhum. sabe? É bem urgente. Nós precisamos, assim, incidir no Congresso. A partir do Congresso, nós podemos incidir nos 8 ministros que faltam. Parece que os ministros estão fora da casinha. Não sabem o que estão fazendo. Tem uma questão de fundo aí de preconceito social. Os nossos problemas parece que são menores. É normal, o ministro ou a pessoa. Outro dia, conversando com a prefeitura, a gente via nitidamente a fala de pessoas da prefeitura, técnicos, mas que eu disse para eles, 10 minutos depois que terminasse a nossa reunião, eles nem lembrariam o que eles estavam fazendo e qual era o assunto. Isso está incrustado na mente, né? Esse é o preconceito estrutural. É isso. Bom, perfeito. Não sei, o Anderson comentou aí dos cronogramas, das agendas, né? A, a manifestação, os passos tá no Senado, está nas comissões e cabe ainda, é nesse momento que a gente pode ainda estar fazendo as contribuições, levando para os parlamentares. Como você avalia, Anderson, no tempo aí a possibilidade da gente estar intervindo e levando contribuições? Então, Fábio, vamos lá, né? No STF, realmente tem que fazer um corpo a corpo, né? Porque é a alta corte do país, não que sejam maiores do que o outro, o legislativo e executivo, mas eles têm um papel que é julgar o que chega para eles lá. Isso já está sendo feito, a gente vai ter que intensificar, principalmente para levar para aqueles ministros que ainda não declararam seu voto, mas volto a ressaltar, eu acho que isso no aspecto da modelagem, porque a reversão do acórdão eu acho muito difícil. Não Uhum, que a gente não continue insistindo nisso. perfeito. Porém, a incidência maior tem que se dar na Câmara dos Deputados, pegar o PL apensado 4035 Vinícius Carvalho e dar intensidade a isso. Aí tiramos PIS e COFINS do nosso radar com um ato do Congresso, que aí não é o STF que vai julgar, que vai inviabilizar, que vai dizer se é inconstitucional ou não, até porque uma das falhas que a gente está discutindo aqui é porque houve uma previsão lá do legislador de tratar como uma suspensão. Uhum, Suspensão a qualquer tempo pode pode, deixar de existir. perfeito. Agora, tem uma outra questão que é a incidência também na Política Nacional da Economia Circular, porque lá no texto traz inclusive os incentivos fiscais, que a gente precisa debater no âmbito da nova reforma tributária. Então, não vai cessar por aqui a discussão em torno de PIS e COFINS, porque daqui a Uhum, pouco PIS e COFINS vai ser agregado dentro da nova reforma tributária. Então, se há incentivo fiscal ali na Política Nacional de Economia Circular, além de outros fatores importantes para a cadeia, é ali que tem que haver uma grande união e lá, em cada parlamentar, dizer o que a gente pensa, o que a gente propõe, para poder avançar num texto que saiu do Senado, que não é o perfeito pensado por nós, e é nesse momento que a gente tem que fazer incidência. Deixou o time passar, se isso for aprovado do jeito que eles imaginam, aí é mais um tempo em que a gente vai ter que correr atrás do rabo novamente, e aí não uhum. sei se as cooperativas, principalmente, conseguirão sobreviver até lá, né? Perfeito. Eu acho que ficar atento com esse calendário, ficar atento com seus parlamentares, cada um no seu estado, também chamar para uma conversa. O período agora estão vários aparecendo porque é a época da eleição municipal, chamar para as conversas que são importantes. Aqui o pessoal do Inesp aqui parabeniza a realização do fórum. Vamos juntos trabalhar para reverter a delicada situação do ciclo de reciclagem no alcance de contínuas melhorias aos catadores e recicladores que praticam diariamente a sustentabilidade e são fundamentais ao meio ambiente e à economia circular, o Elias do Inespa.
A Luciana coloca aqui no chat o calendário, né, de como está o andamento, né, no Senado, né, dia 17/3. Não sei se a Luciana quer comentar aqui esse cronograma antes da gente encerrar. Quer abrir o microfone e Não, falar? acho que ele acabou de falar, né? Ele foi aprovado agora no Senado, no dia 19, né? Ou seja, ontem, e agora ele segue para a Câmara, né? E a gente tem que fazer pressão para isso, para caminhar, porque eu concordo totalmente com os presentes. A gente não está vendo essa situação do PIS e COFINS mudar, vai mudar a partir da reforma tributária, então a gente tem que caminhar para outro processo, que é o da regulamentação de todos essa questão dos impostos do setor, né? Uhum. E a regulamentação da economia circular. Perfeito. Obrigado, Luciana. É isso, pessoal. A gente está um pouco aí entendendo aí por onde as coisas vão seguir. Aí acho que o último inscrito aqui é a Daniela para a gente encerrar. Se não tem mais ninguém. Gente, bom dia, né? Eu sou Bom dia. Daniela, faço daqui da Coopera de Uberaba, né? Desculpa, meu probleminha na câmera, eu não consegui ligar a câmera aqui. Mas eu queria só, né, colocar, né, que a gente está sofrendo essas situações todas aí, né? Aqui a gente está passando uma situação que, além de tudo isso da carga tributária, tem também a questão de uma empresa que está vindo a questão dos 30 anos, que o Anderson colocou aí, né? E a empresa vai receber, vai ter os seus custos, e a cooperativa vai ser apoiada, né? E esse apoio não é descrito de forma nenhuma. E é só uma das coisas que eu tive numa reunião ano passado com os representantes daquele comitê interministerial, e eles colocaram a importância da gente estar cobrando mais. Por quê? O que mais cobrado, mais será atendido. Colocou que da gente está fazendo essa questão com o pessoal do Congresso, que a gente tem algum vínculo. Queria sugerir, né, se a gente não conseguir fazer algum documento a nível, né, do fórum, para a gente poder replicar isso e dar mais volume nisso, nesse material também, para ver se a gente consegue fazer gritar mais, sabe? De talvez marcar um dia da semana que vai ser o dia do grito perante essas situações, alguma coisa assim, para poder estar em evidência todo o tempo, sabe? Para a gente poder concentrar as nossas forças, né? De alguma forma. Não sei, não consegui desenhar bem aqui a proposta, mas seria algo nesse sentido para a gente fazer, de certa forma, tá ecoando isso todo o tempo, né? Para ver se esse pessoal dá realmente a atenção devida. E uma dúvida, né, que surgiu aqui, a gente colocou essa questão, a gente passou agora por um processo aí do ICMS a nível estadual aqui, e que teve as cooperativas e associações que não estavam fazendo a contribuição, teve a decisão que foi até notificadas, né, e tiveram certidões que ficaram presas, né, e todo um problema danado. Na questão de PIS e COFINS, corre o risco das cooperativas que não estiverem fazendo o recolhimento terem também essas consequências de ser notificada, de ter certidão presa, né, nesse processo onde está em debate? Se concluir, eu já abro para fazer duas coisas, para quem responder aí a intervenção da colega e fazer as suas considerações finais aí, Cristina, Anderson e Alceu, tá bom? Sim, Muito obrigada, gente. sim, Obrigado. pode sim, e eu acredito que isso vai acontecer bem em breve, a Receita interligar as informações e não houver mais a liberação da certidão negativa federal. Porque eles vão fazer cruzamento de dados, com certeza, ver a contabilidade, CPF, SPED, enfim, todas as declarações, né, emitidas, e até porque o comprador ele vai se criticar esse valor e ele vai declarar isso. Então, vai haver cruzamento de dados, vai ser lançado um auto, né, de lançamento desses débitos, e com certeza daí não haverá mais a liberação, sim, da certidão negativa. E ainda eu acredito que aí, se nesse caso, a Receita vai querer cobrar os últimos 5 anos. Então, por isso que a nossa orientação tem que recolher, infelizmente não tem outro caminho. Perfeito. Obrigado, Cristina. Depois deixa seu telefone no chat ali para quem quiser te procurar lá. Tem um trabalho. Eu já deixei, mas eu vou colocar de novo, tá? Tem um trabalho aí relevante aí, que é raro no Brasil ter escritórios aí que conhecem bem a realidade dos catadores. Então, agradeço aqui também. Ao seu, depois Anderson.
Bom, eu só quero agradecer pela oportunidade de poder contribuir, participar desse debate. Parabéns pelo Mãos Verdes por estar organizando. E eu acho que esse é o início de um trabalho que a gente pode fazer de mãos unidos aí, todas as cadeias, todos os atores, para que a gente busque realmente uma solução para o setor todo da reciclagem. Então, nós colocamos mais uma vez à disposição e obrigado pela oportunidade mais uma vez. Obrigado ao seu. Anderson, eu gostei da sugestão da Daniela, hein? Eu fiquei já me atinando, tem até um nome aqui, mas não vou falar, vou deixar você falar, porque foi para você. Eu gostei muito do que ela propôs aí, de um dia aí. Não, eu acho que o evento foi bastante oportuno, Fábio, e demais, né? E o que a gente precisa fazer, pegando a fala da Daniela também, é fazer isso ecoar, né? Eu costumo dizer assim, cara, a gente precisa furar a nossa bolha. Se a gente ficar aqui nas internas e muitas vezes ali meio que se degladiando, que é o que muitos querem e tal, passa longe da gente querer isso, né? Mas é o mundo real. Eu acho que o momento é delicado, precisa de união, de esforços de todo mundo. E eu acho que tem que fazer chegar. O político, ele é sensível ao povo. O povo se aproxima, reivindica, é totalmente diferente de você fazer algo isolado, né? Então, é um momento de união, de forças aí, para a gente fazer chegar lá no Congresso, que é hoje onde as coisas se decidem no país, né? Legal. Eu acho que a Daniela também sugeriu uma coisa, Anderson, não sei se no movimento vocês estão pensando isso, ela falou de um documento para circular, né? Por exemplo, a Biplast fez um documento, né? O Alceu já falou dele, circulou entre os associados dele, do posicionamento da categoria, do setor, das empresas. Não sei se o Movimento Catadores tem também um documento sobre o posicionamento, que eu acho que é um pouco o que ela comentou, e ela também falou numa coisa que eu aqui, pensando aqui alto aqui, já sinto que eu acho que tem um campo aí de pensar num dia do reciclador, do catador, para chamar atenção para esse ponto, porque o que nós aqui, todo mundo ficou claro, é que cada um, todos o setor, todo mundo está sofrendo, uns mais, outros menos, porque tem um histórico, os catadores são muito mais vulnerabilizados e, portanto, têm sofrido mais os impactos, mas eu acho que chamar a atenção da sobrevivência da reciclagem como uma alternativa para os impactos ambientais, da geração de renda, da saúde, me parece uma boa apelo aí para atacar, e aí envolve vários setores. Nós temos aqui hoje a Abripast, o Inespa participando, o movimento tem contato com várias organizações, então fica aqui também uma reflexão aí para seguir os próximos passos. Felipe, para encerrar aí, da minha parte aqui, tá ok, agradeço também a participação que as pessoas ficaram aqui, o sol está rachando aqui em São Paulo, eu acho que pode ser que aí também as pessoas 63 sobreviveram aqui até o final. Agradeço. Felipe? Beleza. Não, acho que é isso. Eu gostei bastante de todas as falas, de todas as contribuições. E quero agradecer, então, novamente a presença dos nossos convidados, aí, o Alceu, o Anderson e a Cris, e a todos os demais que participaram. Lembrando que esse é o primeiro Fórum Universo Catador. A gente tem a pretensão de fazer mais deles, com vários outros assuntos aqui mesmo. A Cris, os nossos convidados, o Alceu e o Anderson, trouxeram outros assuntos que também são relevantes e que também devem ser pautados em um momento só para isso, né? Desafios para geração de renda alternativa para as cooperativas, discussão sobre esse IPL da economia circular, né? Enfim, e a gente pede para vocês, então, agora, no final, se puder preencher os forms que o Alessandro comentou antes, para a gente poder ter o contato com o de vocês e poder avisar quando a gente tiver novos eventos, né, novas discussões, e também para poder comunicar com vocês, disponibilizar a gravação do evento de hoje e
também os contatos, né, dos participantes e tal, se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser falar com a Cris, quiser falar com o Anderson e com o seu, né, a gente pode disponibilizar também, certo? Então, mais uma vez eu agradeço e convido vocês para participar do nosso próximo fórum. A gente ainda não tem uma frequência definida, mas provavelmente ele será mensal e sempre na penúltima semana do mês, tá? Vamos tentar manter sempre nas quartas-feiras. Mas a gente vai comunicando e aí assim a gente tiver definições, a gente passa para vocês, certo? Felipe, Agradeço mais uma vez. vamos reforçar só nossas redes sociais, @mãosverdes, mãos.verdes no Instagram. E nós estamos no LinkedIn também, tá, pessoal? Vamos começar a Isso. colocar novos conteúdos aí. E quando vocês marcarem nós em algum story, a gente vai repostar vocês também. Perfeito. Isso aí. Vamos Obrigado, criar uma obrigado. grande rede aí. Siga nas redes sociais, que agora é isso que a Isso gente aí. tem que todo mundo estar conectado. Tchau, Tchau, valeu, bom pessoal. dia aí. Obrigado. Tchau, tchau. Bom Valeu. dia a Tchau, todos, pessoal. Até amanhã, Agradeço a Anderson. todos. Obrigado, Cris. Estamos à Valeu. disposição. Isso Tchau. aí. Tchau, Obrigado, tchau. Obrigado, Cris. Até mais, gente. Até.